Sejam bem-vindos à sua TV Câmara. A partir de agora, você acompanha o Ponto de Vista, um espaço que é reservado para que você conheça as mais variadas ideias dos mais variados temas. Só que neste ponto de vista, um tema especial. E temos o prazer de receber o Padre Carlos, da Igreja Nossa Senhora da Lapa, e o pastor Genilton, da Igreja Assembleia de Deus. E hoje vamos falar disto que nos move, que nos orienta e que nesse momento inunda todos os lares. Vamos falar do nascimento de Jesus Cristo, vamos falar do Natal. Uma pauta diferente, uma pauta para que você possa assistir também em família. Sejam bem-vindos, Padre Carlos, pastor Genilton. Obrigado. Obrigado. Pastor. Obrigado. Momento em que todos acabam sendo sensibilizados. A correria do dia a dia passa, parece que o ano já se vai e as pessoas se voltam para esse momento especial. É isso, Padre? É verdade, a gente percebe a movimentação corriqueira do final de ano, como você bem lembrou, então algumas demandas que as pessoas precisam dar conta. E o final do ano ele traz também esse forte apelo em torno de uma data bastante significativa para os cristãos, que é a festa do nascimento de Jesus, e também traz esse aspecto de renovação, uma vez que o calendário civil termina e inauguramos, né, um ano novo. Então a gente observa isso, entra ano, sai ano, segue-se o mesmo esquema, mas na verdade as experiências são bem diferentes de um ano para o outro. Nós vivemos em função de um calendário, mas esse calendário nos é colocado por uma forma histórica. Sim. Nós estamos no ano de 2015 após o nascimento de Cristo. As pessoas parecem que não se dão conta dessa métrica, desse calendário. O porquê colocamos dessa forma essas datas. E o que rege é um calendário, mas o calendário também ele segue algumas doutrinas, né? Nós temos o calendário baseado nas festas cristãs, Páscoa, Natal. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também, para que as pessoas não se atentem a um calendário simplesmente como algo que o homem fez por fazer. Não é uma métrica dos dias, ele tem a ver também com a religião e com o nascimento de Cristo. Com certeza, o fato marcante que para nós ocidentais determina a estrutura do calendário é exatamente o nascimento de Jesus Cristo. Antes e depois de Cristo, assim se fala, não é? E a organização dos meses, por aí vai, isso também tem uma referência forte com a própria história, né, da civilização ocidental. Também a questão romana está muito presente. Então, é uma maneira de organizar, né, o tempo. Com a Revolução Industrial também, o calendário ganhou ainda mais, né, um aspecto relevante dentro de toda a lógica de produção, né, como, né, se sabe. Mas é formidável a maneira de organizar os dias, né, porque nós, como seres humanos, precisamos, né, ter metas, precisamos ter planejamentos, precisamos de alguma maneira nos organizar, né? Então esse tempo cronológico, né, que nós falamos, é um tempo que também nos ajuda a organizar as nossas vivências, os nossos momentos, as nossas metas, os nossos objetivos na vida, né? Então, tem todo um significado, não só, né, como você bem lembrava, no papel, na estrutura enquanto calendário, mas também no aspecto pessoal, subjetivo. Isso é bem interessante. A vida moderna, o mundo moderno, seria isso, pastor? Olha, quando nós visualizamos hoje a chamada igreja contemporânea ou a igreja do século XXI, e quando nós vislumbramos à luz das Escrituras, algumas coisas nos preocupam. Embora o mês de dezembro, para nós evangélicos, ele é marcado com o Dia Municipal da Bíblia,
onde nós fazemos uma comemoração pública e uma comemoração nas igrejas, tá, pertinente ao Dia Municipal da Bíblia. Então vamos contar, tá certo, a história da Bíblia após Martinho Lutero, e também tem a festa de Natal, tá certo, que nós também temos planejamento, programação alusiva a esta data de suma importância do calendário, e ainda vamos reviver o nascimento de Cristo, porque Cristo, como Filho de Deus, ele é uma personalidade muito importante, além de ser Deus. E, acima de tudo, Deus, o Pai, é o Criador de todo o gênero da raça humana, Criador do céu e da terra, de todas as coisas finitas e infinitas. Sem Deus não somos nada, sem Deus não vamos a lugar nenhum. Nós dependemos de Deus 24 horas por dia. Sem Ele não somos nada. Nós precisamos mais de Deus do que Deus não precisa de nenhum de nós, mas nós precisamos dele. Quando eu iniciei, nós estávamos falando sobre essa questão de 2015, depois de Cristo. As pessoas têm uma ideia da realidade que Cristo viveu, ou vocês percebem que muitas pessoas observam isso como algo meio lúdico, uma forma um tanto abstrata, e não se atém que até mesmo o calendário nos mostra quando isto começou, quando Jesus veio à vida, quando a sua história iniciou-se conosco? Eu diria o seguinte: o cristão de fato, autêntico, ele tem conhecimento pleno disso quando ele se dedica em conhecer mais e estudar as Escrituras. Ele tem convicção de tudo isso. Isso, mas de um modo geral, da população geral, o senhor acredita que não seja vou da dizer mesma de forma? um modo geral, daqueles que realmente são cristãos de fato, autênticos, que estuda e medita a palavra de Deus. Padre? Sim, a referência em torno de Jesus Cristo, ela é fundamental. Nós percebemos também que a referência bíblica, né, tanto no Primeiro quanto no Segundo Testamentos, apontam para Jesus como aquele que devia vir ao mundo, né, como o Messias prometido, conforme a gente encontra em diversos livros proféticos no Antigo Testamento. E os cristãos, posteriormente, vão meditar sobre a relevância de Jesus Cristo como aquele que veio revelar a plena vontade do Pai, aquele que veio mostrar a face amorosa e misericordiosa de Deus. E eu reconheço que é a essa experiência do amor principal que as pessoas hoje em dia precisam se voltar. A gente percebe que o mundo, né, do jeito que está, e nesse ano nós estamos vivendo um final de ano bastante delicado, né? Haja visto o que aconteceu com a cidade de Mariana, né? O rompimento dessa barragem, com um terrível, né, acidente, matando pessoas, destruindo boa parte da natureza, do Rio Doce. Também, né, os atentados terroristas, né, na França e em outras partes do mundo. Então é um final de ano que nos faz de fato refletir. E nós estamos falando do Natal, então nós precisamos de fato reconhecer o significado dessa materialização do amor de Deus em Jesus Cristo. E eu noto que as pessoas precisam começar a enxergar o que estão fazendo com a própria vida, né? O que estão fazendo com essa vida dom de Deus, dado por Deus, como o pastor também lembrava, né? Esse Deus que cria, né? Que cria o homem, a mulher, a sua imagem e semelhança, cria
todo o universo. Então, o que estamos fazendo da nossa vida? Né? Como é que nós estamos aproveitando esse calendário, né? Esse tempo que, de uma certa maneira, o Senhor, né, nos concede? O calendário é invenção humana, mas o tempo é algo permitido por Deus. Nós não somos senhores do nosso próximo minuto, né? Tudo depende dele. Então, eu vejo que a gente é convidado nesse final de ano a realmente fazer uma reflexão, ou seja, até ultrapassar, né, o Natal não só como mais um evento do calendário. Então eu tenho lá o dia 25 de dezembro, em vermelhinho, opa, feriado prolongado, vamos aproveitar mais a praia, vamos, né, curtir, passear. Não, a gente teria que entender que essas festas, na verdade, elas não são simplesmente feriados, elas trazem um significado maior e profundo que cabe a cada um de nós refletirmos, né, e darmos uma resposta a esse Deus de amor, né, plenamente revelado em Jesus Cristo. Quando o senhor fala que as pessoas acabam se programando para muitas coisas, menos para Deus, menos para esse momento com Deus. E muitas vezes se valem do final do ano, não, agora vou acertar as contas, vou ficar em dia 25 eu vou rezar, vou orar. Quer dizer... É só aquele dia, né? Depois, isso aí tem que ser todos os dias, né? Tem que haver uma continuidade, né? O cristão realmente, que sabe da importância do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, precisa estar sendo renovado todos os dias. O Natal em si é um momento de reflexão, de uma autoavaliação daquilo que realmente nós estamos fazendo para Deus. Deus tem se agradado daquilo que nós estamos fazendo para Ele? Ele está satisfeito conosco? A preocupação é muito grande hoje com relação a isso, de levar, entendeu, mais a questão, entendeu, cristã, de servir a Deus mais a sério. É o que nós estamos precisando hoje. Ter compromisso com Deus, estar compromissado com Ele. A vida moderna, ela se tornou também uma forma de afastar o ser humano da proximidade com o divino, da proximidade com a religiosidade, com a religião. A vida moderna, ela tem se tornado um diferencial no afastamento, mas isso nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta com o Padre Carlos e Pastor Genilton, aqui no Ponto de Vista. Estamos de volta nesse segundo bloco do Ponto de Vista, programa especial falando do nascimento de Jesus Cristo. Estamos com o Pastor Genilton e o Padre Carlos aqui. No primeiro bloco falamos um pouco dessa questão do calendário, dessa forma cronológica. E na saída eu comentei a respeito da vida moderna e se sendo um opositor à proximidade do homem a Deus, a Cristo. E a opinião de vocês, é realmente essa vida moderna atribulada acaba afastando o homem da religiosidade? Padre. Estudiosos da religião têm apontado em pesquisas, né, recentes que, diferentemente do que se pensa, o ser humano vem buscando mais a religiosidade, né, entendendo essa religiosidade como um dar-se conta de uma abertura para um transcendente. O ser humano percebe que não se basta a si mesmo e que tantas questões, tantas situações que a vida lhe apresenta não encontram respostas, caem num vazio. Então, essa busca por algo além de si mesmo, né, por algo transcendente, tem aumentado. Agora, é claro, essa religiosidade contextualizada numa instituição religiosa, a gente percebe, né, tendo em vista esses estudos, que
não se dá de uma maneira assim tão direta. Em outras palavras, busca-se o transcendente, né? Que eu não estou usando aqui a palavra Deus, mas a transcendência, algo além de. Mas, no entanto, não se busca esse transcendente dentro de um contexto institucional religioso, né? As igrejas, de um modo geral, né? O que é uma coisa bastante curiosa, porque o ser humano se dá conta da sua fragilidade. E aí é um questionamento que também nós fazemos, né? Enquanto, no nosso caso, né, Igreja Católica, em termos de respostas, né, a essa demanda, a essa sede, a essa busca de Deus, né? Como que nós, então, podemos favorecer ou anunciar, melhor dizendo, dentro da lógica do querigma, né, que está presente no Evangelho, o anúncio, né, do amor de Deus, de Cristo como único Salvador, enfim, como levar isso às pessoas que tenham abertura. Então eu percebo assim, essas festas, né, Natal, Páscoa, outras festas religiosas ao longo do ano também, de alguma maneira sensibilizam, as pessoas se sentem sensibilizadas. Mas para um seguimento mesmo a Jesus, para um compromisso com o Cristo, é necessário que se faça muito, é necessário realmente respostas diferentes, né, para essa sede, para esse desejo, para essa busca. Agora, é claro, a gente também considera, né, dentro de uma sociedade capitalista e consumista, né, como a nossa, o que acontece nem sempre as pessoas, né, compreendem ou estão totalmente abertas, né, para essa experiência profunda de um Deus que, de fato, se entrega totalmente por amor e nos resgata por amor, né? Então, em outras palavras, para muitos só tem o Deus, né, o Deus dinheiro, né, o Deus com prazer, o Deus poder. O capitalismo, né, essa situação, né, que na verdade não é Deus, né, é uma divindade, né, que aí deixa de ser Deus, né? Então a gente precisa, no nosso caso, estar atentos a essa realidade. É um desafio, ao menos para a nossa situação enquanto cristãos católicos. Quando eu falo também dessa questão da vida moderna, nós temos hoje o marketing, o Natal, são festas, shoppings, presentes. Isso acaba sendo maior do que a realidade do Natal, que era esse momento de reflexão para com Deus, para o nascimento de Cristo. Acaba que o marketing comercial também contribui para o afastamento, ou então para o não entendimento correto dessa data? É a crítica que sempre se faz todos os anos, né? De certa maneira, todos os anos sempre se traz essa avaliação, né? O comércio, então, as lojas, enfim, esse apelo consumista, e aí isso atinge diretamente um lado psicológico, porque aquela situação de Natal é incompleto se eu não ganho um presente, ou então eu preciso dar um presente para que o outro se sinta feliz, exato, também, né? Então, realmente, é sempre, todo final do ano, esse alerta que se faz, né? E as igrejas muito podem contribuir, né, para oferecer um sentido verdadeiro, um sentido profundo, né, que é, como nós estamos aqui, né, refletindo, o nascimento do Salvador da humanidade, né, o nascimento de Jesus Cristo. Enfim, essa maravilha que Deus, então, ofereceu à humanidade como uma resposta, né, a todos os seus anseios, a todas as suas angústias, né, a todas as suas buscas. Então, o presente maior, enfim, o próprio Deus já ofereceu a todos, que é o seu Filho, né, o nosso Salvador. Então, há realmente um desafio grande no final do ano. A propaganda, sim, de uma maneira geral, o comércio, a gente percebe isso, embora eu até entenda, né, nesse tempo de dificuldade pela qual estamos passando, né, existem
tantos pais e mães de família também que dependem, né, enfim, de uma lojinha, de alguma coisa assim, espera se vender mais no final do ano. Nada contra isso, mas a questão é o sentido, né, o sentido da festa, né, que nós estamos celebrando. Reduzi-la a apenas, né, um apelo comercial, a gente acaba ferindo, de fato, o sentido profundo do Natal. Nada contra alerta, o né? exercício da função do comércio. Lógico, nada sem contra dúvida, isso. é. E sim nessa forma em que se tomou conta dos veículos de comunicação e que acaba ficando distante do que é realmente. É uma referência para a pessoa pra mesmo, pessoa. né? As crianças hoje já observam e já nascem com essa condição. Natal é a festa do Papai Noel. Opa, peraí. Né? Não é a festa do Papai Noel. Natal é a festa do nascimento de Jesus. Então isso tem outro significado e esse é o verdadeiro significado. O senhor percebe? Sim, O que nós observamos na atualidade, né, no século XXI, há uma inversão de valores. Tá? Nós vivemos num mundo capitalista onde o pessoal está mais preocupado com o seu bem-estar, com o materialismo, mas esquece do autor e o dono da vida, que é Deus. Então, há uma necessidade de uma busca espiritual. Porque para a eternidade não vamos levar nada. Para a eternidade só vamos levar duas coisas: a fé, tá certo? E aquilo que nós fizemos de bom para o nosso próximo. Nada mais se leva. Então, veja bem, hoje a preocupação maior está com os valores materiais, quando eu tinha que dar uma atenção especial à questão espiritual. Porque o material é bom, mas não é tudo. Então, se eu só pensar no material, sempre eu vou, usando agora o contexto da psicologia, vou estar sempre no vazio. Vai estar sempre faltando alguma coisa, nunca vou ser completo. Sempre em busca como de algo. eu precisava ser, tá certo? A questão da simbologia real, dos presentes, eles podem até fazer parte, mas eu não posso tirar a essência do sentido real e verdadeiro do Natal. É isso que precisa ser proclamado e conclamado. Quando nós falamos aqui, estamos comentando sobre esse turbilhão de coisas que acabam afetando o dia a dia de todos nós, te colocam metas. Primeiro o estudo, depois o emprego, depois o carro, depois a casa própria, depois um casamento. E aí quando chega mais ao fim da vida, aí se reserva o tempo para Deus. Seria mais ou menos essa métrica que as pessoas Eu estão costumo usando? dizer o seguinte: primeiro, Deus. Acima de qualquer coisa, Deus. Soberano, está acima de tudo e de qualquer Mas coisa. eu digo em relação Não, a sim, eu atividades... estou dizendo primeiro. Segundo, família. O melhor investimento que um homem pode fazer é investir na família. Então agora eu vou dizer como evangélico. Investir na família. Se o marido investir bem hoje na família, amanhã ele estará amparado. Então ele tem que investir na qualidade de vida da esposa e dos filhos, porque a velhice, ela vai vir. E se você não preparou e conduziu bem a sua família, na velhice você pode ficar sozinho. Mas se você investiu na família, tá certo? Você deu um cuidado especial à família. Na velhice, você vai estar amparado. Porque eu tenho que investir hoje para colher amanhã. A igreja é muito importante. Você está na igreja, está tudo bem, mas amanhã vai chegar a velhice. Se você precisar de um deles, talvez você vai se decepcionar. Porque hoje você, na velhice, já é passado. O tempo foi. Tudo passa. Talvez um ou outro vai lembrar de você, mas se a família não estiver do seu lado, então primeiro Deus, segundo a família, terceiro o meu trabalho, depois a igreja. Tá certo? Se eu não trabalhar, eu não tenho
como ofertar na igreja, como dizimar na igreja. Quando eu falo dessa questão da tribulação, da vida moderna, Sim, eu que justifico traz. o final, aí chega um determinado momento em que a pessoa se vê, opa, estou com tempo para Deus, eu estou com necessidade de Deus. Isso não seria justificativa para que o jovem não participasse hoje? O jovem está mais envolvido com as perspectivas, com o seu planejamento, E com tem seus que objetivos. estar, porque eles são o futuro de amanhã. Mas E e tem o que envolvimento estar e com tem Deus? que se prepararem para isso. Mas e o envolvimento com Deus? Hein? O jovem, hoje, a grande massa do jovem, ela está envolvida com a religiosidade? Não, a gente sabemos de antemão que não. Mas cabe, entendeu, aos pais, tá certo, cristãos, de orientar os seus filhos e preparar eles para o futuro. Sabendo, entendeu, que sem Deus na vida deles, eles não vão para lugar nenhum. Eles têm que ter uma formação educacional, uma formação cultural, uma formação disciplinar e uma formação religiosa. E hoje está meio complicado o negócio. Tá certo? Parece que essas coisas nós estamos fazendo vistas grossas e estamos deixando aí passar a largo. Porque A nós temos... tendência da situação do mundo, e o padre sabe bem disso, que ele é estudioso, se nós formos olharmos dentro do panorama bíblico, a tendência é piorar. Não existe melhora para esse mundo. Só acha que existe melhora para quem não conhece, mas a tendência é piorar se nós observarmos tudo aquilo que está dentro da perspectiva bíblica. Entendeu? Então, o profeta Isaías diz que o mundo cambaleia como um bêbado. Então, a tendência é piorar, porque nós estamos nos aproximando aos fins dos tempos. Haja vista os acontecimentos nos quadrantes do mundo. Tudo isso que nós estamos visualizando hoje, já estamos vivendo princípios das dores, que Jesus falou para os seus discípulos naquela época. Olha, quando estas coisas acontecer, vai ser necessário, mas ainda não é o fim. Até que o Evangelho seja pregado nos 4 cantos do mundo. Mas já estamos vivendo os princípios das dores, terremotos, maremotos, fome, peste, guerra, conflitos, tudo isso, as Escrituras vai ter que se cumprir. Queira o homem, queira ou não, mas vai ter que se cumprir. Nós estamos aqui com o pastor Genilton e o padre Carlos. Nós vamos dar um rápido intervalo e voltamos com esse ponto de vista. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco, ponto de vista, que fala sobre o Natal. Recebendo aqui o padre Carlos e também o pastor Genilton. Estamos falando sobre o Natal, falamos dos aspectos da sociedade, falamos um pouco do jovem, né? Do jovem que está afastado, na sua grande maioria, afastado da fé, afastado das igrejas, afastado um pouco de Deus. A vida moderna também oferece vários prazeres e ilusão. Sim. E isso acaba sendo um dos grandes fatores que acaba cooptando os jovens e fazendo com que eles se afastem da religiosidade. Hoje o pessoal está muito em busca de praticidade. O jovem de hoje, quando a gente olha para o aspecto namoro, tanto o moço como a moça, eles escolhem mais com os olhos do que quando deveriam escolher com a inteligência. E saber se esse relacionamento é da direção de Deus. Eles oraram para receber a confirmação da parte de Deus para saber se esse relacionamento é da vontade de Deus. Falta essa proximidade. E depois também conhecer qual é o caráter do rapaz, que hoje pouco se busca nisso. Conhecer o caráter. Quem é o rapaz na casa dos pais? Não é chegado a trabalhar, dorme até às 11 horas, xinga a pai, xinga a mãe. Olha, você está vendo, você vai querer casar com ele? E se você casar, o que ele faz hoje com os pais, vai fazer com você.
conhecer a vida pregressa, se tem algum envolvimento com droga, se é mulherengo. Tudo isso cabe à moça e o rapaz saber, antes de assumir um compromisso sério. A vida moderna, a internet chega a ser uma ferramenta que é mais negativa? Ela é prejudicial? Vocês acreditam nisso? Não? Eu vejo que a internet é uma invenção, uma revolução mesmo. A exemplo da Revolução Industrial. Não dá para se pensar mais, né, a civilização hoje sem esse recurso. A todo momento a gente vê as pessoas, né, com o aparelho celular, mandando mensagens, enfim, até esquecendo-se de olhar, né, uns nos olhos dos outros, quer dizer. Então, a internet está aí, não dá para a gente voltar atrás, é uma realidade. Não, é uma realidade. Agora, assim como a energia atômica, a internet ela pode tanto ser utilizada para o bem quanto para o mal. Ela é utilizada para o bem, na medida em que amplia o conhecimento, na medida em que ajuda, né, a contactar as pessoas. Me recordo de exemplos assim, de amigos que há muitos anos, né, não tinha contato com o colega de infância e de repente através das redes sociais, tudo isso, né, vão descobrindo, é interessante. Mas também há um outro lado, né, um lado bastante complicado, pois a internet é utilizada de maneira inadequada. Exposição, E aí superego. todos esses crimes virtuais que agora se falam tanto, né? A exposição, exatamente como você bem lembrou. E aí o que acontece? Eu vejo que as igrejas elas são desafiadas a utilizar essa ferramenta que é a internet até para estabelecer pontes de diálogos com os jovens, né? Como a gente aqui lembrava, há uma etapa, infelizmente, hoje ainda mais aguda. Por quê? Porque a religião ela não é algo mais recebida por tradição, né? Então, há algum tempo atrás, a religião era algo quase que automático na família, né? Então, os pais, né, professam uma determinada fé. Obviamente, os filhos também vão enveredar pelo mesmo caminho. Hoje já não é mais assim, né? Hoje a gente nota que muita coisa mudou. Então, não é mais um valor de tradição a fé, mas é uma experiência profunda e determinante na vida, né, do ser humano. E a juventude, que antes de jovem era criança e era levada, né, por aqueles pais com alguma identidade religiosa, eram levados para a igreja e etc. e tal, uma vez que já chegam numa idade e agora se sentem muito mais autônomos, né, donos das próprias decisões e não quer. Então, como é que vai fazer? Eu sou também assim muito procurado, né, por pais que se mostram preocupados porque eles vão à missa, mas o filho quer ficar em casa. Na verdade, é bem difícil que os dois, né, vão à missa. Ou geralmente é a mãe que vai à missa. Aí o filho fica em casa assistindo futebol com o pai, ou mesmo fazendo outras coisas, ou nem está em casa, está na rua, está em outro lugar, né? Então, a gente percebe de fato esse grande desafio. As igrejas, eu tenho certeza, né, também as igrejas evangélicas, se empenham em oferecer, né, atividades para a juventude, encontros, retiros, né, avivamentos, Verdade. coisas que de fato também faz parte, né, de levar a mensagem. Agora, a gente percebe uma realidade hoje cada vez mais desafiadora. O jovem, até como uma maneira de se autoafirmar, né, meio que começa a caminhar de maneira mais distante daquilo que os pais fazem, né? Então, agora a gente de ser do contra, é uma coisa meio do contra, é uma maneira de também um fenômeno muito interessante. Mas isso não significa que a
fé seja algo que se perdeu no coração desse jovem, que a referência de Deus seja uma coisa perdida na vida desse jovem. Não, é possível, né, que em algum momento da vida, em algumas situações, né, limites, em algumas situações, enfim, de dor, né, se não é pelo amor, é pela dor, como costuma se falar, ele se dê conta disso e busque, né, e eu tenho certeza que as igrejas, de uma maneira geral, estão aí para acolher esse jovem. A gente também tem, assim como na igreja evangélica, né, experiências de acompanhamentos de jovens que, infelizmente, né, caem nas drogas e ao longo de um tempo, né, vai se percebendo, enfim, essa reconstrução, esse renascimento, né, desse jovem, né, para Deus, para o amor de Deus, e vidas são restauradas, né, graças a Deus, isso acontece também. Mas é um alerta que nós temos hoje em dia na nossa sociedade, né? O senhor comentou na geração que era passado de pai para filho, que os pais levavam à igreja. Nós tivemos uma interrupção de uma geração, então, houve uma geração que não teve esse hábito, se afastou e afastou também os filhos, deixou de levar pela mão. Essa geração que teve essa abertura total, nós estamos falando das pessoas que lutaram pelas diretas, que lutaram pela democracia, que estiveram envolvidas em inúmeras mobilizações e que buscaram o Brasil que hoje já está. Essas pessoas acabaram deixando de ter essa tradição de levar os seus filhos à sua congregação, à sua igreja. É essa ruptura que causa esse afastamento maior hoje? Eu acho que, na verdade, são muitos fatores. Eu não colocaria simplesmente como essa geração, né, a qual você se referiu. Eu vejo que porque eles nós são os não pais estamos... hoje, né? Eles são os pais, Sim, os avós hoje. sim, receberam, né, enfim, mas de alguma maneira esse contexto que nós vivemos, a gente vive não uma época de mudança, mas uma mudança de época. A gente vive uma crise, isso os estudiosos também da sociologia, né, da história, mostram uma crise de referências institucionais, isso a gente também nota. Então, talvez essa religião, como volto a dizer isso que eu comentei lá no início, essa religião com caráter institucional, essa religião ela sofre exatamente por essa ruptura, né? Por essa ruptura. Enfim, o que acontece a fé não é mais recebida como algo de décadas atrás, né? Até quase que automático. Então hoje, devido a vários fatores dentro da própria sociedade, então essa liberdade de escolher, né, essa liberdade de optar entre ir ou não ir, é algo que ganhou, né, ainda maior relevância, que de alguma maneira eu até vejo como positiva, sim. Até porque a vivência da fé como uma coisa impositiva é bastante delicada, fica uma coisa meio que superficial, quando o Senhor Jesus quer atingir, né, profundamente o coração. A fé não é um verniz que se passa, né, mas é algo que precisa penetrar na vida do ser humano de uma maneira eficaz, né? Então a gente nota esse contexto, nota que essa vida moderna traz, né, mas não só com as igrejas, né, as várias outras referências, a própria família mesmo, né, Mas, hoje claro, em dia, com toda essa polêmica, mas a gente precisa então resgatar, eu vejo que anunciar, né, esse valor do Evangelho, esse valor da fé, Jesus Cristo, como a gente vem, né, aqui tratando, como essa referência principal da qual o ser humano não pode abrir mão. E isso é um desafio. Quando criança, é necessário ir para a creche, se ensinar. Você precisa aprender, você precisa estudar.
E não é necessário também conhecer a Cristo desde pequeno? Desde pequeno, Sim. exato. Então nós não temos um valor, quer dizer, é necessário os estudos, é prioridade de Sim, estudos. sem E dúvida. acaba não sendo a religiosidade prioridade? A gente até costuma dizer que a fé é oferecida com leite materno. Quer dizer... Gostei da frase. Exato. É já desde a mais tenra idade, já no ventre materno até, né? Como alguns estudos também mostram, que a criança tem a percepção, né? De algumas questões, enfim, quando está ainda no ventre da mãe. Sem sombra de dúvida. Mas é exatamente isso. Isso que algum tempo atrás era já oferecido por causa de todo esse contexto que nós vivemos, nem sempre segue essa linha. O que é fundamental que nós possamos resgatar, sem sombra de dúvida. O conceito de família. Hoje, qual é o conceito moderno de família? Olha, quando nós vislumbramos a família hoje, é meio preocupante, porque nós vivemos numa sociedade machista e chauvinista. Então, o conceito real de família parece que, com o passar do tempo, por causa da sociedade, ela parece que está se esvaindo. Já não tem aquele sentido como deveria ter bem antes. Por exemplo, se eu fizesse uma pergunta, quem manda na família hoje? O senhor sabe quem é que manda na família hoje? Hoje, o correto seriam os pais. É, mas hoje quem manda na família são os filhos. Então há inversão de valores. Hoje os filhos não têm limites. Eles não sabem o que é limites. Então tudo nós vamos voltar lá atrás. Vai depender de uma regra básica chamada formação educacional, formação cultural e formação disciplinar. Só pode dar amor quem tem. A essência do amor é Deus. O amor de Deus é um amor transcendental. Vai além daquilo que nós imaginamos. Família é convívio ou laço consanguíneo? Uma boa pergunta. De alguma maneira, a referência que as igrejas têm, né, dentro da realidade familiar é esse modelo, né, de família que está, é claro, né, em torno da figura do pai, da mãe e dos filhos. A própria família de Cristo, Jesus, Maria e José. Sim, Essa. dentro nós da temos, ótica né? bíblica, Sim, né, lógico. Deus quis ter família. Foi ideia de Deus. O casamento foi instituído por Deus. Né? O desejo de Deus é que todo casal conviva bem, seja bem e sejam felizes. Eu coloquei essa questão A do convívio. construção do casamento depende tanto do marido como da mulher. Ora, se vocês quiserem ser felizes, vocês vão ser, porque vocês querem. Agora, Deus dotou o homem de livre-arbítrio, livre escolha, a escolha é sua. Agora, se vocês não quiserem ser felizes, Deus não pode fazer nada por vocês. Porque Deus dotou o homem de livre-arbítrio, é livre escolha, a escolha é sua. Agora, é verdade, hoje em dia, como a gente tem notícias, é claro, apresentam-se diversos modelos, né, de família. Isso a mídia, de alguma maneira, também veicula, existem, né, enfim, opiniões e perspectivas bastante diferentes a respeito dessa questão familiar, sem sombra de dúvida. Agora, a família ela precisa ser, com certeza, mais valorizada, não talvez com um pensamento de séculos atrás, até dentro daquilo que o pastor falava, numa configuração machista, né, dentro daquele pai como provedor e diante do qual todos reverenciavam, tinham medo, mas não necessariamente amor, alguma coisa que ficava meio distante, sem diálogo, sem... Então eu vejo que
a família precisa sim, cada vez mais ser valorizada e resgatada nesses valores, que com certeza atestam a importância, né, de uma vivência familiar, porque afinal de contas o ser humano, desde que nasce, né, se não tiver quem possa cuidar deles, se não tiver alguém que lhe ofereça, né, enfim, a atenção, o cuidado, o carinho, o ser humano é uma espécie bastante frágil. Eu costumo dizer, diferente da tartaruguinha, né, que quando eclode lá do ovo, já vai direto para o mar e pronto, né, nasceu, já está se virando. Tá se virando. O ser humano não. O ser humano precisa desse cuidado, precisa desse envolvimento. Tem né? toda essa fragilidade. De toda essa fragilidade. E aí, como abrir mão da família, né? Claro, quando não é possível a realidade da família, é necessário que alguém possa se dispor a cuidar, né? Nesse sentido, enfim, porque senão a vida é ameaçada. Mas, digamos, o sonho de Deus é, de fato, uma família unida, onde reine o amor, né? Como diz uma canção, né, dentro do nosso repertório católico, né, que a família comece e termine sabendo onde vai, que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Resume de maneira, acho que bem interessante. Interessante também a gente fazer a colocação. Dentro do contexto da criação de Deus, a obra-prima de Deus é o homem. O homem é a obra-prima de Deus. O melhor presente que Deus deu ao homem chama-se mulher. Não tem melhor presente do que esse. O homem, ele passa a ser o provedor do lar, o mantenedor, o guarda-costa da mulher, o defensor da mulher. Dentro do processo da vida conjugal, tanto da parte marido como da parte de esposa, eles têm direitos e deveres. Certo? Então, isto é fundamental para que haja uma boa convivência, uma boa harmonia, tá certo? Para que aconteça o casamento. Sim, porque a responsabilidade é do homem e a cobrança vai vir sobre o homem. Diante desse aspecto, estamos chegando já ao finalzinho desse programa especial, eu queria que vocês deixassem uma mensagem de esperança, uma mensagem de Natal para as famílias modernas ou tradicionais que estão nos assistindo nesse momento. Padre Carlos? Muito bem, então eu quero agradecer, Márcio, pela oportunidade, né? Também agradeço a presença do pastor Janito, que eu conheci hoje. Foi muito importante, né, poder compartilhar, né, dessas opiniões, né, dessas referências que nós trazemos. E é claro, a nossa mensagem, uma mensagem de paz, de amor. Volto a lembrar, né, desses fatos tão difíceis, né, neste final de ano, que certamente nos fazem refletir sobre que Natal nós queremos celebrar. Então, a minha prece, a minha oração, para que esse Natal ele seja realmente repleto do amor, da bondade de Deus, e que nós nos deixemos, né, iluminar, né, por esse Cristo, que é a luz que veio brilhar nas trevas, como nos diz o prólogo do Evangelho de João, e que assim, iluminados por Cristo, guiados, né, por Cristo, nós possamos sentir, né, essa presença do amor de Deus em nossa vida. E que todas as famílias celebrem, né, o Natal nessa consciência, nessa paz, nessa fraternidade, nessa união. E que também se lembrem que a caridade não é uma coisa que deva acontecer só no fim do ano, mas que seja uma constante em nossa vida. Então, que as bênçãos, né, do menino Deus, né, se estendam
para cada dia do ano novo que se aproxima. Obrigado, Padre. Pastor. Eu quero agradecer o convite formulado. Foi um prazer conhecer o Padre Carlos, aqui da Igreja Matriz. O senhor foi muito bom nas suas colocações. Que Deus continue abençoando a sua vida. A mensagem que eu trago é que Cristo possa ser o centro das famílias. E que, através de Jesus Cristo, todo lar possa ser ricamente abençoado, com paz, com prosperidade, com saúde, sabendo de antemão que só o Senhor Jesus é que pode nos dar condições, forças para continuarmos nessa jornada, servindo o nosso próximo, amando cada dia mais o nosso próximo, ajudando os nossos irmãos e aqueles que precisam de um apoio, de uma orientação, de um aconselhamento, de uma palavra amiga. Isso é muito importante. E para finalizar, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa reinar em cada coração. Não só nesse Natal, mas no ano que está por vir. E que Deus abençoe a você. Agradecendo a presença de ambos, do pastor e do Padre Carlos. Agradecendo a toda a equipe que se empenha em levar esse ponto de vista até você. Agradecendo a sua audiência. Esse ponto de vista especial, que você tenha a oportunidade de refletir um pouco mais sobre o tema de hoje. Permaneça na programação da nossa TV Câmara e até o próximo Ponto de Vista.